Você sabia que na Amazônia, caminhar apenas 5 metros para fora da trilha pode significar o seu fim? Imagine ser observado por olhos que você não vê, enquanto a bússola para de funcionar e a selva parece engolir os seus passos. Neste vídeo, vamos revelar o lado mais obscuro e impiedoso da maior floresta tropical do mundo. De exploradores experientes que sentiram o hálito de uma onça pintada no rosto, até crianças que sobreviveram 40 dias sozinhas no inferno verde. Prepare-se para relatos reais de sobrevivência extrema que desafiam a lógica. Bem-vindo ao mundo restrito. Perdido em uma selva que nunca foi silenciosa. Paul Rosalie contou uma vez uma história no The Joe Rogan Experience que ainda deixa as pessoas inquietas. Ele não estava falando sobre uma viagem normal à selva. Ele estava falando sobre estar verdadeiramente perdido na Amazônia, isolado de tudo o que conhecia. Sem rio para seguir, sem trilha clara, sem caminho de volta. Apenas um verde infinito em todas as direções. Paul disse que aconteceu depois que ele deixou o rio, o que é algo que todo explorador de selva teme. Na Amazônia, o rio é sua tábua de salvação. Uma vez que você se afasta dele, mesmo que apenas alguns metros, a selva pode te engolir. Paul explicou que você pode caminhar 4,5 metros entre as árvores, virar-se e, de repente, não ter ideia de onde veio. Tudo parece igual, tudo é verde. Parece que a selva está se fechando ao seu redor. Ele disse que nesta viagem saiu sozinho e se perdeu completamente. Não era para ser uma longa jornada solo, mas os dias passaram e ele ainda não conseguia encontrar o caminho de volta. Por volta do sexto dia, o medo se instalou, ele admitiu. Ele nem se lembrava exatamente de quanto tempo havia passado. Ele apenas sabia que estava sozinho, assustado e começando a ter pensamentos sombrios. Ele começou a se perguntar se era assim que as pessoas desapareciam, se era assim que exploradores se tornavam histórias em vez de sobreviventes. Ele até brincou de forma nervosa que poderia acabar como o garoto de Na Natureza Selvagem, exceto que na Amazônia ninguém jamais o encontraria. Paul explicou que a selva não funciona como outros lugares. Você não pode simplesmente usar uma bússola e esperar que ela te salve. A Amazônia está cheia de ferro no solo e uma seiva de árvore estranha que desvia a agulha da bússola. Ela não aponta para onde deveria. Ela mente de uma forma estranha. Paul disse que parece que as árvores estão tentando te enganar. O GPS também não ajuda muito. As baterias morrem, os sinais desaparecem e quando isso acontece, você fica apenas com sua memória. Você tem que se lembrar de cada curva que fez, cada dobra, cada ligeira mudança de direção. Essa habilidade é chamada de navegação estimada, Dead Reckoning. E se você errar apenas uma vez, pode caminhar em círculos por horas ou até dias. Paul disse que já havia levado pessoas pela selva muitas vezes antes. Ele era um guia e achava que sabia o que estava fazendo. Mas até ele foi enganado uma vez. Ele tentou caminhar de uma trilha para outra, tendo certeza de que conhecia o caminho. Mas após 30 minutos, ele saiu exatamente na mesma trilha de onde havia começado. Ele riu e fingiu que foi de propósito, mas isso mostrou o quão perigosa a selva realmente é. Quando ele estava perdido nesta viagem solo, a noite tornava tudo pior. Ele dormia em uma rede, mas como ainda estava aprendendo, não percebeu que a rede que comprou tinha um mosquiteiro em cima, mas a parte de baixo não era à prova de mosquitos. Assim, suas costas estavam sendo destruídas por mosquitos enquanto ele tentava dormir. Tinha um mosquiteiro em cima, mas ele não percebeu que a parte de trás estava aberta. Enquanto tentava dormir, os mosquitos continuavam picando-o através do tecido. Suas costas estavam sendo comidas vivas. Ele não conseguia descansar, não conseguia escapar deles. Depois de algumas noites assim, seu corpo estava exausto. Ele finalmente pegou no sono. Então, no meio da noite, algo o acordou. Ele ouviu uma respiração não muito longe, não à distância, mas bem ao lado do seu rosto. Paul congelou. Ele podia sentir o hálito quente movendo-se sobre sua pele. Ele estava com medo de se mover, com medo até de respirar muito alto. Expirar. Ele lentamente percebeu que o que quer que fosse estava a apenas alguns centímetros de distância. Era uma onça pintada. Uma onça adulta havia caminhado até sua rede. O rosto dela estava a apenas cerca de 15 centímetros do dele. Ele queria ligar sua lanterna de cabeça, mas o medo o manteve imóvel. Ele não queria fazer um movimento brusco, não queria assustá-la. A onça soltou um rosnado baixo, bem no seu ouvido. Não alto, não irritado, apenas um aviso. Estava dizendo, eu vejo você, não se mova. Paul disse que a onça não estava lá para atacá-lo. Ela estava curiosa, queria saber o que era aquela coisa estranha pendurada
pendurada nas árvores, mas o perigo era real. Um movimento errado poderia ter mudado tudo. Então, tão silenciosamente quanto veio, a onça partiu. Ela caminhou de volta para a escuridão da selva, desaparecendo sem emitir um som. Mais tarde, Paul falou sobre o quão poderosos esses animais são. As onças vêm em cores e padrões diferentes. Algumas são mais escuras, outras mais claras. Algumas pessoas chamam as pretas de panteras, mas isso é apenas um nome. Elas ainda são onças, caçadoras perfeitas. Seus músculos são feitos para assassinar. E, no entanto, mesmo com tantas onças naquela parte da Amazônia, Paul disse que ataques a humanos são quase inéditos. Eles têm uma das populações de onças mais fortes do mundo, mas as pessoas raramente são feridas. Na maioria das vezes, você nem as vê. Elas observam, permanecem escondidas. Naquela noite, Paul percebeu algo aterrorizante. Ele não estava sozinho lá fora. Mesmo quando a selva estava silenciosa, algo estava sempre observando. Quando a selva sabe que você está lá. Paul Rosalie disse uma vez que ver uma onça pintada na natureza é tão raro que algumas pessoas vivem a vida inteira sem nunca avistar uma, mesmo passando anos na Amazônia. Ele disse que a última vez que viu uma foi 2 anos antes de um momento específico. É assim que elas ficam escondidas. É assim que elas permanecem fora de vista. A maioria das pessoas pensa que a selva está cheia de animais por toda parte. No entanto, a verdade é que, quando os humanos entram, os animais geralmente desaparecem. Paul explicou por que as pessoas chegam cheirando a shampoo, colônia, desodorante e repelente. Para um animal com sentidos poderosos, esse cheiro é alto. É como caminhar pela selva com sirenes tocando. Cada criatura sabe que você está vindo muito antes de você vê-la. Paul disse que, quando está na selva, ele vive como a selva. Ele se lava no rio. Ele usa apenas sabão biodegradável. Mantém sua pele limpa para não ter infecções, mas evita qualquer coisa com um cheiro forte. Suas roupas não cheiram a loja, elas cheiram a floresta. É assim que ele se mistura. Ele explicou que isso não é apenas para a Amazônia. Ele faz a mesma coisa quando trabalha com elefantes na África ou vida selvagem na Índia. Ele quer ser parte do ambiente, não um objeto estranho colidindo com ele. Quando você cheira como o ambiente selvagem, os animais não reagem da mesma forma. Eles não correm tão rápido, não entram em pânico e às vezes nem notam você. Um dia, não faz muito tempo, Paul estava verificando uma armadilha fotográfica na selva. Era setembro, o que significava que o chão da floresta estava seco e as folhas estalavam alto quando algo caminhava sobre elas. Ele ouviu algo se aproximando. A princípio, pensou que fosse um dos estudantes da estação de pesquisa. Ele até se preparou para repreendê-los por serem tão barulhentos. Ele se virou com o dedo levantado, pronto para dizer algo, mas não era uma pessoa. Uma onça pintada passou direto por ele na trilha. Ela não parou, não rosnou e nem pareceu assustada. Estava a apenas cerca de 1,8 metro de distância. A onça apenas olhou para ele e continuou caminhando como se tivesse lugares para ir. Paul disse que foi tão casual quanto alguém passando por você na calçada. A onça nem sequer quebrou o passo. O que mais o chocou foi que a onça não parecia notá-lo como uma ameaça. Seu cheiro havia se misturado tão bem que o animal não se alarmou. Era como se Paul nem estivesse lá. Ele explicou que grandes felinos como onças, tigres e leopardos não veem realmente os humanos como comida. Suas mães os ensinam a caçar de uma certa maneira. Eles atacam pelo lado, vão no pescoço, são feitos para derrubar animais que se movem em 4 patas. Quando veem um humano alto e ereto caminhando, isso não se encaixa no seu padrão de caça. Para eles parecemos estranhos, cheiramos estranho e eles não sabem como atacar algo com essa forma, a menos que estejam desesperados. Paul disse que leões podem ser diferentes, mas onças, tigres e leopardos geralmente apenas passam pelas pessoas. Ele até disse que nunca sente medo quando está perto de onças, nenhuma vez. Ele as respeita, as admira, mas não as teme. Quando ele vê uma, nem levanta sua câmera. Ele deixa outras pessoas tirarem fotos se estiverem com ele, mas para si mesmo, ele apenas observa. Onças são muito raras, muito especiais. Ele não quer estragar o momento olhando através de uma tela. À noite, porém, as coisas parecem diferentes. Quando você aponta uma lanterna para a escuridão, olhos brilham de volta. 2 pontos brilhantes na selva negra. É assim que você sabe que algo está olhando
para você. Paul explicou que diferentes animais têm diferentes brilhos nos olhos. Cervos piscam, onças movem a cabeça de um lado para o outro, tentando ver ao redor da luz. Depois de um tempo, você começa a aprender a diferença. Você sabe quando é apenas um cervo e sabe quando é algo muito mais poderoso. Porque na Amazônia, quando dois olhos te encaram no escuro, você nunca sabe realmente o que está observando até que se mova. Além de Paul Rosalie, houve outros indivíduos que se encontraram na Amazônia de uma forma ou de outra. Vamos descobrir como foi e como eles conseguiram sobreviver. Perdidos na Amazônia. Em 1º de maio de 2023, uma pequena aeronave leve Cessna 206, transportando 7 pessoas, caiu profundamente no departamento de Caquetá, na Colômbia, lançando seus passageiros no coração da implacável floresta amazônica. O avião havia partido naquela manhã do aeroporto de Araraquara com destino a São José del Guaviare, um voo doméstico de 350 quilômetros. A bordo estavam o piloto Hernando Múrcia Morales, de 57 anos, com mais de 8.300 horas de voo. Seu copiloto, uma mãe chamada Magdalena Mucutui Valência. Seus 4 filhos com idades entre 1 e 13 anos. E um líder indígena local, Herman Mendoza Hernandes. A tragédia atingiu imediatamente. O piloto relatou falha no motor às 7h34, mas o contato via rádio logo foi perdido. A aeronave caiu, matando o piloto e Mendoza no impacto. Magdalena sobreviveu à queda, mas sucumbiu aos ferimentos 4 dias depois, deixando seus filhos sozinhos em um dos ambientes mais perigosos e isolados da Terra. As crianças sobreviventes na época, Leslie, de 13 anos, Soleini, de 9, Tian, de 5 e Christine, de apenas 1 ano, enfrentaram um desafio que a maioria dos adultos lutaria para sobreviver. Isolados na selva densa, eles não tinham ajuda imediata, nenhum abrigo além do que a floresta podia fornecer e apenas as habilidades que sua cultura lhes ensinou. Sendo parte do grupo indígena Witoto, eles não eram completamente estranhos à floresta tropical. Desde cedo, as crianças Witoto são ensinadas a caçar, pescar e coletar, habilidades que agora significariam a diferença entre a vida e a morte. A Força Aérea Colombiana iniciou imediatamente as buscas pela aeronave desaparecida. Um Basler BT-67 e um helicóptero Bell Huey foram enviados, vasculhando a espessa copa verde e o terreno traiçoeiro em busca de qualquer sinal do avião. As equipes de resgate enfrentaram desafios enormes: folhagem espessa, clima imprevisível e a vasta extensão da Amazônia, onde a visibilidade pode desaparecer em segundos e até os sinais mais altos são silenciados pela própria floresta. Por 40 dias, as crianças sobreviveram sozinhas. Elas navegaram pela floresta usando o conhecimento passado através de sua criação indígena, encontrando comida e água enquanto evitavam predadores perigosos. Elas suportaram insetos, chuva e fome, tudo enquanto a sombra da floresta pairava sobre elas. Cada dia exigia coragem, instinto e cooperação entre os irmãos. Apesar das probabilidades, eles persistiram, um testemunho da resiliência humana e do conhecimento ancestral do povo Witoto. Finalmente, após mais de um mês em isolamento, as crianças foram resgatadas. Uma combinação de forças militares colombianas e voluntários de grupos indígenas locais encontrou-as vivas, exaustas, mas notavelmente resilientes. Alegria pura quando os avós das 4 crianças perdidas na floresta por 40 dias souberam que foram encontradas vivas. A sobrevivência das crianças de 13, 9, 4 e um bebê de 1 ano capturou a atenção global, destacando não apenas os perigos da Amazônia, mas também a notável capacidade dos seres humanos, especialmente crianças treinadas em habilidades tradicionais, de se adaptarem a um dos ambientes mais hostis do planeta. Esta história é um lembrete arrepiante de quão imprevisível a floresta pode ser. Até mesmo um curto voo que dá errado pode se tornar uma provação de vida ou morte. No entanto, também demonstra a incrível força e engenhosidade daqueles que verdadeiramente entendem a selva, que podem sobreviver onde a maioria pereceria e que, mesmo diante de uma perda inimaginável, conseguiram resistir contra todas as probabilidades. O acidente e a sobrevivência das crianças são mais do que apenas notícias. São um testemunho do poder bruto da Amazônia e do espírito duradouro daqueles que a conhecem melhor. Em um lugar onde estar perdido pode significar morte certa, esses 4 irmãos provaram que o conhecimento, a coragem e a vontade de sobreviver podem conquistar até a natureza mais assustadora. Mas como exatamente essas 4 crianças sobreviveram à natureza hostil da Amazônia? A luta pela vida.
Após o acidente, as crianças enfrentaram o teste mais difícil de suas jovens vidas. De acordo com o que contaram mais tarde às autoridades, sua mãe, antes de falecer, instou-os a partir e buscar ajuda. Com uma coragem que desafiava suas idades, os 4 irmãos, Leslie, Soleini, Tien e a bebê Christine, afastaram-se dos destroços e começaram a vagar pela selva densa e imprevisível. Eles confiaram nas habilidades e conhecimentos que adquiriram como membros do grupo indígena Witoto, usando o que a selva oferecia para sobreviver. A sobrevivência deles dependia tanto dos destroços quanto da própria natureza. Do avião, eles recuperaram farinha de mandioca, um grampo que os sustentou quando a fome apertou. A floresta ao redor forneceu mais. Eles coletaram frutos de palmeiras bacaba e sementes de árvores avixuri, usando seu entendimento das plantas nativas para evitar as venenosas. Cada mordida que davam era uma lição de resiliência, cada passo um testemunho do conhecimento ancestral passado por gerações. Enquanto isso, os militares colombianos, junto com comunidades indígenas locais, lançaram uma busca urgente pelo avião desaparecido e seus ocupantes. Em 15 de maio, 2 semanas após o acidente, os socorristas finalmente localizaram os destroços. Inicialmente, o presidente colombiano Gustavo Petro tuitou que as crianças haviam sido encontradas, um anúncio esperançoso que foi retratado menos de 24 horas depois. No local, os socorristas descobriram itens pessoais pertencentes às crianças, incluindo uma pequena garrafa de bebida e vestígios de um abrigo improvisado. Esses sinais sugeriam que as crianças poderiam estar vivas, escondidas em algum lugar na selva espessa. A busca intensificou-se. Uma pequena pegada encontrada uma semana depois deu aos socorristas um vislumbre de esperança. Para se comunicar com as crianças, as equipes usaram alto-falantes, transmitindo mensagens na língua Witoto, pedindo que permanecessem em um só lugar para que pudessem ser localizadas com segurança. O chefe do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar observou que a selva estava em época de colheita, o que significava que as crianças puderam encontrar frutos em flor e se sustentar até que os socorristas as alcançassem. Entre as equipes de busca estava Wilson, um pastor belga treinado para operações de resgate. O cão desempenhou um papel crítico na navegação de caminhos que poderiam levar as crianças. Tragicamente, Wilson desapareceu durante a operação. Uma missão de 2 semanas envolvendo dezenas de pessoas tentou encontrá-lo, mas falhou. Apesar desse revés, a busca e o resgate continuaram sem pausa, ressaltando a determinação daqueles comprometidos em trazer as crianças para casa. Após 40 dias extenuantes, em 10 de junho de 2023, as crianças foram finalmente encontradas. Elas foram evacuadas para Bogotá, capital da Colômbia, para avaliação médica. As equipes de resgate relataram que as crianças estavam desnutridas e cobertas de picadas de insetos, mas, notavelmente, nenhuma sofria de problemas graves de saúde. Naquele ponto, aproximadamente 150 soldados e socorristas, junto com 200 voluntários de comunidades indígenas locais, vasculharam a floresta em busca de qualquer sinal dos jovens sobreviventes. Eles chegaram a enviar 110 forças especiais ao solo para tentar procurar o avião, e ainda assim não conseguiam encontrá-lo. Curiosamente, a selva é quase perigosa demais até para essas forças especiais. O presidente Petro saudou a resistência deles como um exemplo de sobrevivência total, que permanecerá na história. O acidente foi formalmente investigado pela Autoridade de Aviação Civil da Colômbia. O relatório final, publicado em 2025, identificou a falha do motor como a causa primária, provavelmente decorrente de mau funcionamento ou contaminação do sistema de combustível. A investigação produziu várias recomendações de segurança, incluindo inspeções de combustível mais rigorosas e melhorias nas operações de busca e resgate para voos em regiões amazônicas. Mesmo após o resgate, a aprovação das crianças ainda não havia terminado. Seu avô materno, Narciso Mucutui, solicitou que fossem realocadas para perto da família em Vila Vicêncio. Seguiu-se uma disputa de custódia, envolvendo o pai das 2 crianças mais novas, Manuel Hanoki, e o avô que acusou Hanoki de violência doméstica. As 2 crianças mais velhas tinham um pai diferente, e Hanoki não teve acesso a elas após o acidente.
Em meados de junho de 2023, agências de proteção à criança estavam entrevistando parentes para determinar o arranjo mais seguro para as crianças e investigando as alegações de má conduta. A história de sua sobrevivência capturou a atenção internacional. Tornou-se o foco de múltiplos documentários, incluindo The Lost Children, da Netflix, em 2024, e Lost in the Jungle, da National Geographic, em 2025. Esses filmes narraram não apenas a aprovação aterrorizante e a resiliência das crianças, mas também os esforços incríveis dos socorristas e o profundo conhecimento da selva que as manteve vivas. Sua jornada de 40 dias pela Amazônia continua sendo uma das histórias de sobrevivência mais extraordinárias da história recente. Um testemunho de coragem, habilidade e o espírito humano inquebrável diante da natureza selvagem. De uma história de sobrevivência para a próxima. Vamos descobrir o que aconteceu. A luta de Jonathan Acosta pela sobrevivência. Em 25 de janeiro de 2023, Jonathan Acosta partiu para o que pensou ser uma viagem de caça rotineira com seus amigos na selva de Baures, na Bolívia. Eles estavam armados com câmeras, esperando capturar imagens de sua aventura. Tudo parecia planejado, e ele não esperava nada além de uma excursão típica. Mas assim que entraram na selva densa, a realidade mudou. O que começou como uma caçada organizada e confiante, logo se tornou um relato angustiante de isolamento e sobrevivência. Jonathan descreveu como, ao final do primeiro dia, ele ficou para trás de seus amigos no caminho de volta para o barco. Em um instante, percebeu que não conseguia mais vê-los. O pânico se instalou e seu coração disparou. Ele gritou repetidamente, mas apenas o zumbido distante do motor de um barco respondeu. Tremendo, ele segurou sua arma e disparou um tiro para o ar, esperando que o barulho chegasse aos seus amigos. Mas ele desapareceu na selva como se a própria floresta o tivesse engolido. Deixado sozinho, Jonathan tentou encontrar o caminho de volta, tropeçando lentamente pela densa floresta amazônica. A escuridão começou a cair e ele percebeu que quase não tinha equipamentos. Carregava apenas uma única bala de reserva e um isqueiro. Ele esperava permanecer perto o suficiente do rio para que seus amigos o encontrassem, mas a selva se fechou, envolvendo-o em sombras e uma sensação sufocante de desorientação. Folhas farfalhando, ruídos de animais desconhecidos e o isolamento total fizeram o medo dominá-lo. Os primeiros 15 dias foram um inferno absoluto. Todas as noites, a escuridão o deixava cego. Todos os dias, ele estava exausto e desidratado demais para fazer progressos significativos. Seu corpo enfraqueceu por caminhar horas a fio. A fome deixou sua visão turva, sua cabeça girando e sua energia esgotada. A sede tornou-se insuportável e, em desespero, ele recorreu a beber sua própria urina para sobreviver. Cada dia parecia uma batalha contra a própria floresta. Mais de um mês se passou e Jonathan lutou para afastar animais selvagens enquanto suportava condições climáticas implacáveis. A ameaça constante de predadores e o terreno hostil deixaram cortes e hematomas cobrindo seu corpo. Mas, nos últimos 15 dias, antes do resgate, algo dentro dele mudou. Ele se recusou a ceder à morte, aceitou que ninguém poderia estar procurando por ele e resolveu encontrar o rio, o único caminho para a segurança. Sua determinação tornou-se inabalável. Durante esses dias finais, seus sentidos tornaram-se finamente aguçados. Cada som era amplificado, cada cheiro cuidadosamente analisado. Ele buscou água e comida, confiando inteiramente no instinto. Fome, exaustão e medo o impulsionaram para a frente. Uma noite, porcos selvagens o atacaram, destruindo uma de suas botas. Ele agarrou-se a uma árvore em pânico, percebendo que os porcos estavam mastigando seu sapato. Seu rifle encharcado falhou quando ele tentou um tiro. Congelado no escuro, permaneceu imóvel até que a luz do dia revelou que o animal morto havia sido deixado para trás. A selva tornou-se surreal. Em meio a ameaças constantes de animais selvagens, Jonathan começou a sentir a presença de uma tribo oculta, protegendo-o. Rastros frescos apareceram por perto. Fezes humanas sugeriam que alguém ou algumas pessoas estavam vigiando-o. Ele acreditava que estava recebendo ajuda tanto de intervenção divina quanto dos misteriosos guardiões da selva. Apesar de suas habilidades, ele frequentemente enfrentava onças, queixadas e outros predadores. Quando confrontado, ele levantava os braços e gritava com toda a sua força, assustando-os e fazendo-os recuar. Mesmo com habilidades de sobrevivência aprimoradas ao longo do tempo, momentos de pânico
e desesperança o devastavam. Ataques de pânico o deixavam gritando por horas sozinho na floresta opressiva. Ele machucou o tornozelo, complicando ainda mais a navegação pelo terreno traiçoeiro. Rastejar sobre folhas molhadas e lama tornou-se uma luta diária. Insetos o picavam constantemente e pequenas larvas tentavam enterrar-se em sua pele. Cada passo, cada respiração era um teste de resistência e força de vontade. Para Jonathan, a selva de Bauris foi tanto uma prisão quanto uma professora. Testou cada grama de sua coragem, forçando-o a confiar no instinto, conhecimento e determinação ferrenha. Sua luta pela sobrevivência foi um confronto implacável com o medo, a fome e o poder bruto e indomável da floresta tropical. Cada dia naquela selva era um equilíbrio delicado entre a vida e a morte, uma luta contra a natureza e o isolamento, provando os comprimentos extraordinários que os humanos podem ir para sobreviver quando confrontados com o desconhecido. Como Jonathan conseguiu escapar desse pesadelo? Estas histórias nos mostram que a Amazônia é muito mais do que uma floresta. É um teste de fogo implacável para a alma humana. Desde o encontro silencioso de Paul Rosalie com uma onça pintada a apenas alguns centímetros de seu rosto, até a força ancestral das 4 crianças que resistiram por 40 dias no coração do Inferno Verde, percebemos que o conhecimento e o respeito pela natureza são as únicas armas reais contra o desconhecido. Como vimos no caso de Jonathan Acosta, a vontade de viver pode nos fazer superar o impossível, transformando o medo em um instinto de sobrevivência que desafia a própria morte. A selva tem suas próprias leis e quem as ignora raramente volta para contar a história. Mas e você? Teria a coragem de encarar a imensidão da selva sozinho ou acredita que existem segredos na Amazônia que devem permanecer intocados? Se este vídeo te deixou intrigado, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal, comentar sobrevivente se você assistiu até aqui, se inscrever no Mundo Restrito para explorar os mistérios mais profundos do nosso planeta. Obrigado por assistir e lembre-se, o que está escondido nas sombras pode estar apenas esperando você dar o próximo passo. Até a próxima!